Olá, irmãos, graça e paz. É com muita alegria que eu estou aqui essa noite para nós aprendermos um pouco mais do Senhor e darmos continuidade ao nosso estudo com a mensagem Membresia na Igreja, parte 2. Vamos orar, irmãos, para dar início ao nosso estudo? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor é bom. Muito obrigada porque a sua misericórdia ela é para sempre em nossas vidas. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor direcione tudo o que aqui for falado, Pai. Ó Senhor, abra as mentes e os corações para aprenderem mais do Senhor nesta manhã. Ó Senhor, nos abençoe e nos guarde e nos dê ouvido atentos, ó Pai, à Tua palavra, aos Teus ensinamentos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos então dar continuidade à nossa mensagem sobre o Evangelho, parte 2, né? Então aqui a gente vai dar uma recapitulada no que foi o estudo anterior, né? Sobre o que é o Evangelho, como já foi falado, é a mensagem de Deus para os homens, é a revelação máxima que é Cristo Jesus, a palavra encarnada. Essa notícia era para todos nós. Essa notícia sobre o Evangelho é aquilo que Jesus nos ensinou, que nós devemos levar a palavra dele, pregar a palavra a todos, para que todos possam ser alcançados por esse Evangelho, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. E a doutrina do Evangelho, ela cria a cultura do Evangelho, como nós temos visto, né? Então é necessário, irmãos, que a gente tenha essa cultura no nosso modo de viver, na nossa vida, para que possamos, na igreja, sermos uns bons dispenseiros do Senhor, com o nosso exemplo e o nosso modo de viver na nossa comunidade chamada igreja, né? Então, essa doutrina e essa cultura do Evangelho, elas estão interligadas, não é? Se eu tiver a doutrina do Evangelho, mas eu não tiver a doutrina do Evangelho, como nos foi dito, vai ser uma forma de aprendizado com hipocrisia, não é? E se eu tiver a doutrina, mas não tiver a cultura, eu vou ter aí uma fragilidade. Mas se eu unir as duas, a doutrina do Evangelho e a cultura do Evangelho, né, eu vou ter o poder de Deus se aperfeiçoando no nosso modo de viver, né? Então, com esse amor divino que nos alcançou, que é o amor do Senhor, nos abençoe nesse estudo, com graça, com misericórdia, para que possamos aprender mais de Deus a cada estudo. Então, vamos ver agora, nesse novo estudo, o que é o Evangelho para a igreja. Nós já estudamos o que é o Evangelho para as pessoas. Agora nós vamos estudar o que é o Evangelho para a igreja, né? Já afirmamos que o Evangelho, ele é para você, ele é para mim, ele é para todo mundo. Então agora a gente vai estudar em como a doutrina do Evangelho, que individualmente nos alcança, se torna uma cultura coletiva, por meio de uma comunidade chamada eclésia. Essa palavra, eclésia, tem a sua tradução da seguinte forma: significa fora, e eclésia, chamados. Então, a sua tradução pode ser também como uma assembleia, uma reunião, de modo que compreendamos que a palavra eclésia é traduzida como uma reunião de cristãos que foram chamados para o mundo, não é? Que é a igreja. Que a igreja é a comunidade de crentes em Cristo Jesus que juntos retiram dele a fonte de vida de forma prática, regular e organizada, contribuindo para o crescimento e maturidade na direção a ele, né? Então, uma das heresias modernas que a gente tem no nosso meio são os desigrejados. É uma base, né, antibíblica, isso não tem na Bíblia, né, que, assim, como eu poderia dizer, né, Cristo nos chamou para viver em comunidade, não é? Ele nos apresenta
e ele vive nos informando que nós devemos ter o quê? Unidade, não é? E não existe, assim, como eu poderia colocar aqui para os irmãos, não tem um fundamento eu não fazer parte do corpo de Cristo. Então eu tenho que fazer parte desse corpo, até porque Jesus se refere à igreja como a noiva dele. Não é? Como é que eu não vou ter comunhão com os irmãos? Como é que eu não vou querer ter um direcionamento e um seguimento de viver em comunidade? Né? Ao contrário do que essas igrejas pregam, Cristo nos mostra um exemplo bem diferente. Quando lá em Efésios 5:25, a gente lê que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se Cristo amou a igreja e se entregou por ela, como é que eu vou dizer o contrário, não é? Se eu tenho que seguir os ensinamentos de Cristo. Então, em 1 Coríntios 12, de 22 a 27, o apóstolo Paulo compara a igreja de Cristo com o corpo humano. Que assim como o corpo humano é composto de vários órgãos e um complementa o outro, da mesma forma, Paulo enfatiza a importância de cada membro da igreja, fazendo parte de um só corpo, tem a sua importância, não é? Eu vou aqui, irmãos, estar recitando aqui um comentário do pastor Way, não é? Ele fala o seguinte: juntos sofremos e prosperamos, juntos adoramos, crescemos e servimos em conformidade com a palavra de Deus. É isso que a sua igreja, que a sua igreja é um marco inicial para um novo tipo de comunidade que Cristo está criando